Olá, bem-vindos ao Apoio Amaral e a aulinha de hoje é com o podcast, o Pode Aprender. E hoje a gente vai falar sobre os impactos ambientais da globalização. Solta a vinheta! Em geral, o crescimento da indústria está muito associado à globalização, e isso só foi possível graças ao aumento do consumo de energia. Em geral, as indústrias utilizam principalmente fontes de energia que funcionam à base de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gás natural, entre outros. O problema é que isso causa sérios impactos ambientais, e a indústria se destaca como o setor da economia que mais utiliza energia, seguido somente da construção civil e dos transportes. Acredita-se que até 2040 deve-se utilizar os recursos naturais e realizar investimentos em modo de energia renovável, justamente para elaborar estratégias para não acabar com o mundo até lá. Né? Bem recomendado. Em geral, o carvão é muito utilizado como recurso energético. O problema é que ele é o mais poluente de todos. Durante mais ou menos o século XVIII, foi o mais utilizado durante a Revolução Industrial. E atualmente, quem mais utiliza é a China. A China, por ter abundância desse recurso em sua região e simplesmente depender do carvão como único produtor de energia para suas próprias indústrias, ela utiliza em excesso, sendo a maior utilizadora de carvão do mundo inteiro. Dessa maneira, a energia vinda do carvão acaba emitindo uma série de gases que acumulam no efeito estufa, gases poluentes para a atmosfera. E então o governo chinês começou a reparar que doenças pulmonares e doenças respiratórias ocorriam simplesmente graças à poluição. Os índices estavam alarmantes e justamente o prejuízo que a população e a natureza sofriam era em decorrência desse excesso de utilização do carvão. Então, dessa maneira, foram realizados diversos acordos para reduzir a utilização de carvão por parte das empresas. As usinas termoelétricas funcionam da seguinte maneira. Queima-se um combustível fóssil ou um resíduo vegetal, e então esse calor gera uma evaporação de uma caldeira de água, e esse vapor move algumas pás de turbinas, e essas turbinas giram, abastecendo um gerador. Pode ser utilizado carvão, petróleo e gás natural como combustível fóssil, ou biomassa e bagaço de cana-de-açúcar, como os resíduos vegetais. Dessa maneira, a queima de material fóssil é muito mais prejudicial para a natureza, como aspecto de poluição, do que a queima da biomassa. A biomassa ela é renovável, promove o reaproveitamento e não é tão poluente quanto os outros. Porém, ela ainda agrava um pouquinho aí no efeito estufa. As mudanças climáticas. É o seguinte, de acordo com dados da NASA, desde lá do final do século XIX até atualmente, vem aumentando 1 grau da temperatura da superfície terrestre. Ou seja, graças à ação antrópica, a temperatura da Terra está aumentando, justamente, principalmente pelo excesso de emissão dos gases do efeito estufa. Em 2016 foi registrado o ano mais quente, o ano de maior emissão de gases do efeito estufa, e seguido logo de 2017. O Acordo de Paris foi um acordo realizado em 2015 que simplesmente foi aceito por 195 países de que eles deveriam dar algum jeito de fazer com que até 2100 crescesse no máximo 1,5 graus a temperatura da superfície da Terra. Ou seja, cada país deveria tomar alguma atitude para reduzir a temperatura e a emissão de gases do efeito estufa por cada empresa. Dessa maneira, os Estados Unidos, em 2017, 2 anos depois do acordo, falou: oxente, estão beneficiando mais a China do que eu nesse acordo. Saiu do acordo, mas na verdade ele só queria preservar suas indústrias de carvão, gás e também de petróleo. Fontes de energia não poluentes são classificadas como fontes de energias limpas, ou seja, aquelas que não emitem gases do efeito estufa. São exemplos a solar, a eólica, a geotérmica e também a biomassa. Em geral, a eólica ela tem crescido mais o seu preço competitivo conforme se passam os anos. A China, por exemplo, é uma das que mais utiliza energia eólica, seguida dos Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, Índia e, por último, lá em oitavo, né, o Brasil. Mas ele também utiliza bastante. Em geral, a Europa vem realizando diversos incentivos para a adesão, principalmente de meios de
produção de energia renováveis, justamente para reduzir esse tipo de coisa, né? E os Estados Unidos vem empregando muitas de suas pesquisas nesse tipo de energia. A energia hidrelétrica funciona da seguinte maneira: ela é uma energia limpa por não emitir gases poluentes ao efeito estufa, né, que agravam, mas simplesmente ela funciona da seguinte maneira: você constrói uma barragem numa região que não tem barragem e você começa a utilizar o curso da água para mover pás que abastecem uma turbina que abastece um gerador. O problema é que para construir essa hidrelétrica você precisa destruir a fauna e a flora da região justamente para instalar naquela região. E então você acaba tirando as pessoas que moram ali, por exemplo, os ribeirinhas, e isso se torna prejudicial. O Brasil é um dos que mais utiliza energia hidrelétrica, com 20 a 25% da energia utilizada sendo hidrelétrica, enquanto Estados Unidos e China têm um valor bem mais reduzido, de 15% e 10%, respectivamente. A questão da água é simplesmente o seguinte: várias pessoas não têm acesso à água e ela está sendo consumida cada vez mais, o que promove um estresse hídrico, que é quando há uma carência na água potável. Tudo indica que até 2050 o consumo de água crescerá a 55%, ou seja, as pessoas não vão conseguir mais atender e suprir suas necessidades, porque a sua demanda é maior do que o curso da água consegue repor. Aí pronto, o ciclo da água. Aí pronto, né? Não vai dar muito certo. Por quê? Porque hoje em dia 70% da água doce é usada em irrigação, 22% na indústria e 8% doméstico. Aí pronto, acabou tudo. Os problemas do consumo simplesmente são agravados pelo desmatamento, pelo assoreamento do solo, pelo solo compactado, pela poluição dos rios, entre outros. Ou seja, a poluição das águas está totalmente associada às ações humanas. Simplesmente porque o ser humano está querendo atender cada vez mais a sua demanda, e a sua demanda não é mais voltada para o que ele precisa, é mais voltada para a indústria, para o que ele quer, entendeu? Aí complica. A escassez econômica de água é quando uma região não tem infraestrutura suficiente para disponibilizar água para a população, por exemplo, na África subsaariana e no sul da América Central e da Ásia. A poluição das águas também se dá por vários motivos, dentre eles o despejo de esgotos na região de rios, nascentes e lagos e córregos e tudo mais, pesticidas e fertilizantes que acabam contaminando a região, e dessa maneira as pessoas acabam não tendo acesso à água tratada. Cerca de 3 bilhões de pessoas não têm acesso ao esgoto tratado, o que faz com que essa água poluída fique a céu aberto, trazendo doenças. Tanto que as maiores taxas de mortalidade e inúmeras doenças que atuam hoje em diversas localidades são em decorrência da falta de saneamento básico. É isso, galera. Tirem nota boa. É isso. Um beijo. Deixa o like, se inscreve no canal e tchau.